Amém? Vamos ler. A partir do verso 32 diz assim: E que mais direi? Falta-me ainda o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito, para que eles, se nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar. Ó Deus Pai, obrigado pelo dízimo e pelas ofertas, pelos louvores aqui entoados ao Senhor. Glória te damos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor é maravilhoso, é bondoso. O Senhor, Pai, não desampara, ó Pai, os teus filhos. Por isso, ó Pai, nos ajuda, nos conforta, nos dá aquilo que a gente necessita para caminhar com o Senhor, Deus. Que a gente nunca se esqueça de quem o Senhor é, ó Pai. Que a gente nunca deixe de te adorar, ó Pai. Que a gente nunca deixe, ó Pai, de fazer aquilo que tem que ser feito, Pai. De obedecer a Tua voz, de fazer o Teu querer, a Tua vontade. Que a gente viva, ó Pai, uma vida digna do Senhor. Uma vida digna, ó Pai, para que outras pessoas vejam, ó Pai, que de fato nós somos Teus filhos. Filhos, ó Pai, pelo qual nós somos chamados cristãos, ó Pai. Pessoas que seguem a Cristo, pessoas que vivem o Evangelho, ó Pai. Pessoas que de fato honram o Senhor com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. E a gente possa viver isso, ó Pai, de acordo com o Evangelho, assim ensinado, ó Pai, através da Tua palavra. Muito obrigado, Pai. Nos dá sabedoria e conhecimento para que a gente possa entender a Tua palavra, Pai, nessa noite. Muito obrigado, Pai. Nós já te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Olha só, irmãos. Vou começar fazendo uma pergunta. Quantas pessoas chamadas Judas você já ouviu por aí? Tem alguma que você conhece? Não, pensei que era que parecia com Judas. Não. O nome. Não. O nome de uma pessoa chamada Judas. Não. Vocês conhecem? Quantas pessoas chamadas Maria você conhece? Várias. João, Marcos, José, Pedro, Davi. Muitos, né? Agora eu vou fazer outra pergunta. Por que você nunca viu uma pessoa chamada Judas? O nome por causa que ele foi traidor, né? Traidor, né? Como é ruim ser traidor, né? E a gente é lembrado. Olha só, irmãos. As pessoas, elas têm referência do que elas querem ser. Por que que uma pessoa não coloca o nome do seu filho Judas? Por quê? Porque ela tem medo de que seu filho seja igual a Judas. Não é isso? Vou colocar o nome de Maria no meu filho, de José, porque eu quero que ela seja igual àquela pessoa que foi. A gente às vezes, irmãos, coloca o nome do nosso filho com a referência de alguém. Agora eu te pergunto, assim como Davi, assim como Pedro, assim como João, Maria é referência para muita gente, agora eu te pergunto, será que você tem sido referência para alguém?
Porque lá no futuro, uma pessoa vai olhar para você e vai dizer: eu vou colocar o nome do meu filho, da minha filha Gislaine, porque eu quero que ela seja igual a Gislaine. Então, irmãos, nós somos lembrados lá no futuro. Olha só, irmãos, esse texto que eu acabei de ler, ele é um dos textos assim incrível da Bíblia. É algo que parte o coração, que destrói tudo. Não porque esses caras eram bonitos nem feios, nem porque era muito importante nem menos importante. Nada disso. É certo que o autor aos Hebreus, ele escreve esse livro para tentar animar as pessoas, para tentar confortar as pessoas a prosseguir em meio a tudo aquilo que elas estavam enfrentando. Imagine só, irmãos, naquela época, Nero, o imperador romano, pegava os cristãos e jogava aos leões para morrer, para ser comido pelos leões. Pessoas eram decapitadas, ou seja, cortado o pescoço. Pessoas que eram colocadas em uma cruz para morrer, assim como Pedro. Pessoas que foram serradas ao meio. Imagine só, irmãos, naquela época não tinha serra elétrica não, era serra manual. As pessoas foram serradas ao meio. Imagine só, irmãos, por quê? Porque elas defenderam aquilo que elas acreditavam. Não vai negar não, seu Deus? Então você vai morrer serrado ao meio. Imagine só, irmãos. Será que você quer ser lembrado como alguém que disse: não, eu quero morrer como Pedro, de cabeça para baixo em cima de uma cruz? Ou você quer ser lembrado como Judas, traidor? Olha só, irmãos, nós podemos ser referência para uma geração no futuro, mas a gente tem que bater no peito, assumir a responsabilidade e dizer: eu quero ser. Eu quero viver isso que essas pessoas viveram. É fácil? Não. Jesus não falou que ia ser fácil, mas ele falou que daria um espírito de poder e amor. Não um espírito de medo, mas de poder e amor. Por que poder? Porque você tem que ter autoridade ao falar dele. Você tem que ter amor ao olhar para as pessoas. Eu tenho que aplicar o amor? Tenho sim, mas com justiça. Por que com justiça? Porque se eu aplico o amor sem justiça, isso é um erro. Vou dar só um exemplo simples para que os irmãos entendam. Imagine que você seja um juiz e você vai julgar alguém da sua família, alguém que você ama muito. Você olha assim e diz: eita, e agora? Pela lei, ele merece 20 anos de cadeia. 20 anos. E agora, o que é que eu faço? Mas eu amo tanto ele. Essa pessoa merece 20 anos, irmãos. Mas eu, sendo juiz, olho lá para o livro de leis, para o Código Civil e diz: ó, essa pessoa merece 20 anos. Mas eu vou livrar ele, só porque eu amo. Pela lei, eu estaria sendo correto? Por quê? Porque na lei diz que essa pessoa merece 20 anos. Mas só porque eu amo essa pessoa, eu estou livrando ela. Eu aplicar o amor dessa forma seria correto? Não. Por quê? Porque eu estaria sendo injusto. Olha só, irmãos. Deus, ele é o nosso juiz. Ele nos ama. Ele ama cada um de nós. Mas ele tem que aplicar a sua justiça. A gente errou, a gente tem que pagar pelo nosso erro. Deus, ele não vai passar a mão na sua cabeça e dizer: você está livre. Não. Você vai ter que assumir seu erro. Deus perdoa, perdoa. Mas você vai ter que sofrer as consequências do seu erro. Por isso que Jesus, ele diz: ó, não peque.
Não continue pecando, porque toda vez que você pecar, terá uma consequência. Você sofrerá. Quem é que gosta de sofrer? Ninguém, né? Mas o pecado ele traz sofrimento. Talvez para nós e para as pessoas que estão ao nosso lado. Quantas vezes, irmãos, nós erramos, nós traímos, nós maltratamos outras pessoas, não talvez dando um soco, um burro, não, mas talvez espiritualmente, deixando outras pessoas tristes, angustiadas, deixando outras pessoas destruídas por dentro, por causa de nós. E aí eu lembro do que eu quero ser. Eu quero ser igual a Judas ou eu quero ser igual a José? Peraí, o que é que eu quero ser? É isso que nós temos que pensar, irmãos. Qual é o meu futuro? O que é que eu quero ser futuramente? Quero ser um médico? Quero ser um juiz? Quero ser um engenheiro? É legal isso, não é? Mas o que é que eu tenho que fazer? Tenho que estudar, eu tenho que trabalhar todos os dias para conquistar isso que eu quero. Se eu quero, irmão, chegar até o reino dos céus um dia, a Bíblia diz que eu tenho que tomar a força. É tomar da força, irmãos. Por quê? Porque Satanás está tentando tirar você do reino de Deus. Você tem que tomar ele à força. Você tem que ter vontade. É difícil? É. Mas Deus, Ele te deu a capacidade de você pensar, refletir e agir. Se é para aplicar o amor, se é para aplicar o poder de Deus, então eu tenho que saber como utilizar tudo isso. Vai ter medo? Vai. Quem disse que ninguém tem medo? Vai ter medo, irmão. Só a gente tem medo. Mas eu vou ler aqui um verso que diz o seguinte, ó, 1 João, capítulo 7, ou capítulo 4, verso 17. 1 João, capítulo 4, (17 e 18). Diz assim: nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há temor, ou seja, não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Olha só, irmãos, quem tem medo não é perfeito em amor, mas o medo, o amor, ele lança fora o medo. E foi isso que aquelas pessoas, ao ser cerradas ao meio, ao ser mortos pela espada, ao ser zombado, torturado, humilhado, essas pessoas tinham o quê? O amor. O amor por Deus. E eles tendo o amor por Deus, eles pensavam constantemente em fazer a vontade de Deus, mesmo que lhe custasse a vida. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus diz o seguinte, ó: bem-aventurados são aqueles que morrerem por minha causa. E bem-aventurados, irmãos, felizes são aqueles que morrerem por minha causa. E Jesus, ele diz o seguinte, irmãos, ó: tá vendo João Batista? Não tem ninguém nascido de mulher mais importante do que João Batista. Quem falou isso? Jesus. Tá vendo aí, ó? Esse homem é o homem mais importante da face da terra. Nunca existiu alguém mais importante do que ele. Mas o menor no reino dos céus é maior do que o cara mais importante da face da terra. O menor. Quem falou isso? Jesus. Então, irmãos, Deus, Ele quer
quer que a gente viva com Ele. Mas a questão é: quantas pessoas nós temos inspirados para que seja igual a Cristo? Será que a gente tem dado testemunho de cristão? Será que a gente tem sido aquilo que realmente nós dissemos ser? As pessoas te perguntam: você é crente? Você é cristão? O que é que você diz? Você não precisa dizer nada, irmão. As pessoas vão ver que você é ou não. As pessoas sabem. Ninguém é tolo, ninguém é besta. As pessoas sabem se você faz ou não. Talvez numa cidade grande você pode até enganar, mas aqui todo mundo se conhece. As pessoas vão te ver. As pessoas vão saber quem você é. As pessoas vão te elogiar ou fazer o contrário. Fala mal. Mas quando a gente tem o poder de Deus, irmãos, não existe espaço para o mal. O mal, ele vem e corre. Ele vai embora. Porque, irmãos, quando a gente tem o poder e o amor de Deus, que é dado através do Espírito Santo, a gente não teme. A gente não tem medo de dizer aquilo que a gente é. Então, se essas pessoas hoje é uma inspiração para nós de como elas foram cristãos, é porque nós entendemos que futuramente nossos filhos, nossos amigos também vão querer ser uma referência, vão querer ser como a gente foi hoje. Talvez nós escrevemos um livro aqui, ó, como ser cristão, como ter a vida eterna, como fazer isso, como fazer aquilo. Talvez hoje nós escrevemos esse livro para que outras pessoas no futuro possam ler aquilo que a gente fez hoje. Não precisa começar grande, irmãos. Só começa grande quem já é rico. Mas talvez o rico, um dia ele já foi pobre. Um grande empresário, um dia já foi pobre. O cara mais rico da face da terra, irmãos, um dia já foi pobre. Elon Musk. Então, irmãos, nós precisamos começar. Se a gente não começar, não vai ter um final. Como é que você começa um projeto? O primeiro passo é começar. Eu quero fazer tal coisa. Se você não se dispor a fazer, nunca vai acontecer. Olha só, irmãos. É certo que a liberdade é tudo que o ser humano deseja. Ninguém gosta de viver preso. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de ser maltratado. Se eu não gosto, se você não gosta, então por que você quer que os outros sejam? Se eu não quero que os outros sejam, então primeiro eu tenho que começar por mim. Se eu quero que outras pessoas cheguem ao reino dos céus, primeiro eu tenho que começar por mim. Epa, eu já estou dentro. Já estou dentro do barco. Já estou dentro da arca. Agora eu tenho que convidar, gritar. Quem quer? Não quer não? Tem outros que quer. Bora! O que eu quero para mim, irmãos, eu tenho que querer para o outro. Foi isso que Jesus disse, ó. Ame uns aos outros, como você ama a si mesmo. Imagine só, irmãos. Você ama a si mesmo?
Já pensou se você não amasse a si mesmo? Como é que você ia amar o outro? Ele diz, primeiro você tem que amar você mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, o que é que eu faço? Eu me destruo. Como? Como eu me destruo? Fazendo coisas erradas, irmãos. Cometendo pecado, se prostituindo, destruindo meu corpo. Então, se eu me amo dessa forma, então eu vou querer que as outras pessoas também sejam assim. Agora eu te pergunto, como é que eu estou sendo uma referência para o meu filho? Como é que eu estou sendo uma referência para uma pessoa que vai ler lá o meu livro no futuro? Como é que uma pessoa vai colocar o nome de Wellington lá no futuro se eu for um cara ruim hoje? Ninguém vai querer, irmãos. Porque as pessoas vão olhar e vão se perguntar, eu não quero que meu filho seja igual àquela pessoa. Ou pode ser o contrário, eu quero que meu filho seja igual àquela pessoa. E fica inventando até um nome bonito, né? Coloca o nome de jogador, de doutor. Fui para doutor Astrogildo. Rapaz, pensa que doutor bom. Vou colocar o nome do meu filho Astrogildo porque eu quero que meu filho seja igual a ele. Esse é só um exemplo. Pode ser outro nome. Então, irmãos, nós somos referência para alguém. Mas qual é a nossa referência? Qual tem sido a tua referência? Tem sido pessoas do mundo? Qual é a tua referência? Paulo diz o seguinte, segue meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo diz, tenha referência em mim, assim como eu tenho a referência de Cristo. A nossa maior referência, irmãos, é Jesus Cristo. É Jesus. Não existe outra pessoa melhor do que uma referência do que Jesus. Você olha assim e pensa, eu quero ser como Jesus. Aí eu te pergunto, você quer ser como Jesus? Você quer fazer o que Jesus fez? Você quer sofrer? Você quer passar aquilo que Jesus passou? Você quer ser maltratado como Jesus foi? Ou você só quer ser a parte boa? Jesus curava muitas pessoas. Jesus curava cego, curava leproso, ressuscitava pessoas. Eu só quero essa parte boa. De Jesus eu só quero ser a parte que Jesus sofre, tira. Não, essa aí eu não quero não. É assim, irmãos, que acontece? Sabe por quê, irmãos? Porque o sofrimento é inevitável. Se Jesus sofreu, quanto mais eu. Por quê? Porque Paulo vai dizer que o sofrimento ele produz perseverança, irmãos. Perseverança. E o que é perseverar? É continuar fazendo aquilo que você faz. Por quê? Porque você entende que aquilo que você está fazendo está surtindo algum efeito. E sabe quando é que vai surtir algum efeito? Quando as portas do inferno, irmãos, encontrar você. Quando o inferno lutar contra você, aí está surtindo efeito na sua vida. Aí está começando a acontecer aquilo que Deus quer fazer em sua vida. Porque primeiro, irmãos, o soldado quando vai para a guerra, ele primeiro se prepara. Se prepara como? Como ele estivesse numa guerra. Só que não é valendo, né? Não é valendo. Mas quando ele está na guerra, está valendo. Aí o cara tem um risco de ser morto. Então primeiro você tem que se preparar para ir para a guerra. Agora imagine você numa guerra. Você chega na guerra com a arma, com um capacete, um colete, uma bota, uma calça da hora. Você chega na guerra, pega a arma, nem mira sabe, vai usar a arma num destravo. Que soldado é esse? O soldado tem que saber usar a arma.
Tem que saber travar e destravar uma arma. Tem que saber mirar e acertar no alvo. Olha só, irmãos. Se você não souber usar a arma, você vai morrer na guerra. Como é que você vai se defender? Bala de cá, bomba de cá, e você só aqui, escondido, com medo. Não sabe como destravar a arma. O inimigo vai te pegar e vai te bater assim no rosto. É isso que Satanás faz, irmãos. Quando você está no meio da guerra, que não sabe utilizar a arma, ele vai zombar de você, vai tirar onda. Qual é a tua arma? Paulo vai dizer em Efésios 6,17: tomai o capacete da salvação, tomai o capacete e a espada do Espírito. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é a tua arma. O teu capacete é para proteger o ponto fraco do seu corpo, sua cabeça. Você pode viver sem um braço? Pode. Sem a perna? Pode. Sem a cabeça você pode viver? Não. Por quê? Porque o capacete é para proteger o seu ponto fraco. A espada é a palavra de Deus, é a arma que você luta. Se a espada é a palavra de Deus, eu tenho que saber usar ela, irmãos. Eu tenho que saber usar a palavra de Deus. Porque na hora da guerra, Satanás ele vai dizer assim, vai lá, adultera, trai a tua esposa. Não é pecado não. Você tem arma dentro de casa, mas você ainda não leu lá que adultério é pecado. Se você ainda não leu, então não serve de nada a sua Bíblia. Você pode estar lá em casa, se você não conhecer a Bíblia, irmão, não serve de nada. Você pode ter 50 dessa em casa. Se você não conhecer a arma que você tem, você não vai saber utilizar na hora certa. Você vai morrer com a arma na mão. Então você tem que saber utilizar a palavra de Deus, irmãos, para que você se defenda de Satanás. E saiba que Satanás ele vai usar a sua própria arma para te afligir. Como? Foi isso que ele fez com Jesus lá no deserto. Mateus 4. Está escrito que Deus dará ordem aos teus anjos para te livrar. Vai, Jesus, cai daí. Jesus diz, mas também está escrito: não colocarás o teu Deus à prova. Satanás usa a arma. Jesus vem e se defende. Peraí, você não está usando a Bíblia? Também vou usar. Não existe ninguém, irmãos, mais conhecedor do que Satanás da Bíblia. Satanás ele também conhece. Ele conhece a Bíblia. A questão é, não só basta conhecer, não só basta ter. Eu tenho que saber usar. De que adianta eu ter um relógio se eu não saber a hora? Para que serve? De enfeite, ó. Gila me pergunta, qual é a hora? Sei não. Para que serve, irmãos? Você tem uma Bíblia em casa, o irmão pergunta, o que é amor? Sei não. Eu estou lendo a Bíblia? Para que está servindo essa Bíblia? De enfeite? Não, irmãos, eu tenho que conhecer. Porque vai chegar uma hora que eu vou utilizar. Se eu tenho esse relógio, é porque eu quero saber a hora em determinado momento do tempo. Então, tudo aquilo que a gente usa, ela tem um motivo para a gente usar. Ela tem um benefício para a gente usar. Então, que a gente possa utilizar, irmãos, aquilo que a gente tem. Utilize isso que você tem. Porque se Deus te deu, Ele é útil para que você possa utilizar. Então não só basta ter, não só basta conhecer, você tem que saber utilizar. Você tem que saber usar a Bíblia. Por quê?
por que você tem que saber usar a Bíblia? Porque a Bíblia, irmãos, ela já foi utilizada para matar pessoas, já foi utilizada para torturar, já foi usada para escravizar pessoas. Então, se eu não souber usar essa arma, eu posso me matar com ela. Eu posso matar outras pessoas com ela. Você tem uma faca. Qual o objetivo da faca? Cortar carne, né? Verdura, alimento. Você utiliza lá para fazer seus afazeres. Agora imagine você pega essa faca e enfia numa pessoa. Então, a faca, ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. A Bíblia pode ser utilizada tanto para o bem quanto para o mal. Se eu não saber utilizar, irmãos, eu posso matar pessoas. Eu posso destruir a vida de pessoas. Então, por isso que exige o máximo de cuidado ao se relatar o que está aqui escrito. Quem é que nos prepara para fazer isso? O Espírito Santo, irmãos. É Ele que vai fazer com que a gente conheça, entenda a verdade. Jesus, Ele é a verdade. Então, que a gente possa entender que se a gente quer ser uma referência de uma pessoa boa lá no futuro, a gente tem que conhecer a Bíblia e usar ela de maneira correta. Vai ter medo? A gente vai sentir medo? Vai. Vamos se sentir covarde? Não sou capaz? Claro que vai. Nós somos humanos. A Bíblia fala que Jesus chorou, irmãos. Por que Jesus chorou? Porque ele era como nós. Ao ver Lázaro morrer, um amigo próximo, um amigo íntimo, Jesus, ele chora. Suas irmãs Marta e Maria estavam destruídas chorando. Jesus tentando acalmar elas. Você não sabe que eu sou a ressurreição e a vida? Aí Maria diz: claro, Senhor, eu sei que Lázaro vai ressuscitar no último dia. Só que ela não tinha entendido que Jesus, ele é do presente, não é do futuro. Espera aí, me leve lá. Jesus vai lá, ressuscita Lázaro. Lázaro voltou a morrer? Voltou. Mas nós temos que entender, irmãos, que Deus, Ele faz algo na nossa vida para que sirva de testemunho para outras pessoas ver em nós que de fato Deus age em nós. E quando as pessoas olharem para nós e dizem: rapaz, fulano está diferente, o que é que está acontecendo com ele? E as pessoas sentem essa curiosidade de querer saber. Aí começa a perguntar: fulano está sabendo de ciclano? Aí olha, essa pessoa está diferente, o que é que está acontecendo com ela? Rapaz, não sei não, vamos perguntar para ciclano. Aí vai perguntando para um para o outro, daqui a pouco está sabendo. Então é isso que acontece. Aí quando aquela pessoa souber: rapaz, agora ele está frequentando a igreja, agora ele está conhecendo a Cristo, rapaz, agora ainda é crente, não. E as pessoas vão dizer: rapaz, fulano está diferente. E não é que está servindo. Aí ela fica pensativa: rapaz, eu vou lá, vou querer também conhecer esse negócio, também quero ser isso. Então, você às vezes é o meio pelo qual Deus chama outras pessoas para perto dele. Essa é a nossa missão: fazer o Senhor Jesus conhecido entre as pessoas. Às vezes, irmãos, nós não entendemos o que é que Deus faz na nossa vida.
Ah, Deus, por que é que eu estou sofrendo tanto? Por que é que está acontecendo isso comigo? Por que é que eu estou passando por tudo isso? Às vezes, irmãos, nós não entendemos no presente, mas quando a gente chega lá no futuro, ah, Deus, como eu era tolinho, olha. Como eu era bestinha. Aí você consegue compreender o porquê você passou por tudo aquilo. Porque às vezes, irmãos, nós somos tão duro o coração que parece que Deus tem que mandar uma pedra do tamanho dessa casa para quebrar ele. Porque nós persistimos em querer errar. Então, Deus, Ele nos ensina a como vencer isso, a como fazer com que a gente vença todas essas dificuldades. Então, irmãos, ao fazer isso, que a gente possa ter em mente que nós não fazemos para o ser humano, mas que a gente faz para Deus. Se nós morremos, se nós comemos, se nós bebemos, se nós sofremos, é por causa de Deus. Então, quando a gente olha para o tamanho desse Deus, a gente consegue enxergar que nós não somos nada. E olha só, irmãos, quando eu penso nisso, eu fico assustado. Quanto mais eu me aproximo de Deus, irmãos, quanto mais nós se aproximamos de Deus, mais nós entendemos que nós somos insignificantes. Ao ver o tamanho e a capacidade, a genialidade de quem é esse Deus. Quanto mais nós conhecemos Ele, mais nós entendemos: não sou nada, sou um miserável, não sou digno de ser isso. Porque, irmãos, Deus, Ele está acima de tudo. Ele está acima de qualquer coisa. E quando a gente entra nesse Santo dos Santos, num lugar secreto, e a gente consegue ter essa intimidade com o Senhor, a gente começa a compreender: caraca, como eu sou besta. Por que é que eu não fazia isso antes? Por que é que eu faço isso de errado? E aí você começa a entender que sua vida é algo insignificante perto de Deus. É algo sem valor. Mas Deus, Ele sendo superiormente, mais do que tudo, mesmo assim, Ele nos dá a oportunidade. Olha só, irmãos, a oportunidade de ser chamados seus filhos. Você acha que isso é algo ruim? Não, irmãos. Isso é algo espetacular. É algo que está acima de toda coisa para uma pessoa ser chamado seu filho. A Bíblia diz que Jesus Cristo é Ele que tem o poder de transformar as pessoas em filhos de Deus por adoção. E olha só, irmãos, um filho, ele ama seu pai, e o pai ama seu filho. Mesmo o filho errando tanto, mesmo assim o filho continua amando. Então, da mesma forma que o pai ama seu filho, o seu filho também ama o seu pai. Então, nós como filho, será que se a gente ama o nosso pai, a gente vai fazer o que agrada ao nosso pai, ou a gente vai fazer o que desagrada ao nosso pai? A gente vai fazer o que agrada, não é isso? Mas como que a gente vai fazer o que agrada a ele? A gente deve o quê?
obedecer aquilo que Ele fala. Porque quando a gente obedece o nosso Pai, Ele se agrada disso. E não existe nada melhor, irmãos, do que ver o nosso Pai sorrindo, se alegrando. Não existe nada melhor do que isso, irmãos. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, Deus se alegra, irmãos. Deus, Ele sorri para a gente. Assim como Deus olhou para Jesus e diz: esse é meu filho, no qual me comprazo. Esse é meu filho amado. Imagine só, irmãos, ouvir isso de Deus: esse é meu filho amado. Não existe nada melhor do que isso, irmãos. Imagine uma pessoa, um rei, te elogiando. Imagine chegar aqui o presidente da República, Lula, diz: rapaz, isso aqui sim é uma pessoa de se espelhar. Quando você ouve, irmãos, um elogio de uma pessoa importante, você fica feliz, alegre. Caraca, eu ouvi isso aqui dessa pessoa. Imagine se eu ouvisse de Deus, irmãos: esse é meu filho amado. Esse sim dá testemunho de mim. Foi isso que Deus fez, sabe com quem, irmãos? Com Jó. Tá vendo aí, Satanás? Tá vendo lá, hein? Tá vendo? Tem visto lá Jó, meu servo? Ah, não. Isso aí sim é de verdade. Talvez Deus tenha olhado para você e tenha dito: tá vendo lá? Tá vendo na Maria? Tá vendo na Kaique? Olha, tá vendo esse pessoal aqui da igreja? Aí sim são pessoas que adoram o Espírito em verdade. Mas quando é que Deus vai falar isso para você, irmãos? Quando nós se entregar por inteiro a Ele. Quando a gente entregar o nosso caminho, como no Salmo 37, verso 5 diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele o mais o fará. Entregue, viva para Ele, declare que você é dele. Não se esqueça dele. Mesmo que você se esqueça dele, Ele nunca vai te esquecer. Talvez quando a gente está no bom, a gente se esquece de Deus. Sabe quando é que a gente lembra de Deus? Quando a gente está no caminho do hospital, quando a gente está doente. Mas quando a gente tem comida, tem alimento, está passando por momentos bons, a gente talvez esqueça de Deus. Mas foi no sofrimento, irmãos. Foi na dificuldade. Jó, com desgosto de ter perdido tudo, mesmo assim ele adorou a Deus. Porque, irmãos, o amor de pai e filho não tem circunstância, não tem momento, não tem local. O amor continua o mesmo. E é isso que a gente tem que ser com o nosso Pai, com Deus. A gente tem que continuar com o mesmo amor, aqui, lá fora, no trabalho, na escola, onde a gente estiver. Tem que ser o mesmo amor. A gente tem que ser o que é aqui dentro e o que é lá fora. Se a gente diz que é cristão aqui dentro e lá fora não, a gente está errando, irmãos. A gente é cristão aqui e lá fora. Não existe uma metade. O amor de pai e filho é o todo. Não é aquela questão: eu só quero ser como Jesus quando Ele cura, quando Ele transforma pessoas. Quando Ele sofre, eu não quero ser não. Não, irmãos, não é isso. Se você quer ser como Jesus, você vai ter que passar pelos dois momentos. Porque para o soldado se preparar, ele tem que passar por dificuldade, ele tem que sofrer. Porque no momento da guerra, se ele não sofrer agora, no momento da guerra, ele vai morrer facilmente. No primeiro instante de bomba, ele já corre assustado. Morreu. Nós temos que se acostumar, irmãos, com o ambiente que a gente vive. Explodir uma bomba, pô, já estou acostumado. Isso aí não é nada, não. E quando eu falo de guerra, irmãos, eu estou falando de algo espiritual, daquilo que Satanás ele coloca nos seus olhos. Traição, bebedice, droga. É isso que Satanás ele coloca nos seus olhos. Ele não vai te dar um soco na tua cara, não. Ele vai fazer com que você se autodestrua.
se autodestrua com aquilo que Ele tem oferecido a teus olhos. A Bíblia diz, irmão, se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será bom. Olha só, nossos olhos. Se somente isso aqui, for bom, todo o nosso corpo será bom. Mas se os nossos olhos forem maus, forem ruins, todo o corpo será ruim. Quem fala isso? A Bíblia. Então, irmãos, a pergunta de início: o que é que vocês querem ser? O que é que vocês têm sido? Tem sido uma referência para alguém? Tem sido uma referência para o seu filho? Vocês querem ser uma referência para alguém lá no futuro? Vocês querem ser como Judas ou como Pedro? É vocês que decidem. É difícil? É. Mas que a gente possa chegar lá no futuro e ser lembrado por alguém, como essas pessoas aqui foram, morrendo, sofrendo. Mesmo assim elas continuaram defendendo a bandeira do Evangelho. Esse aqui é o nosso país, o reino dos céus. Quer vir? Vem conosco. Declare-nos. Deus, Ele vai sempre estar com você, não te abandona. Só se você quiser. Mas viva isso que você acredita. Declare seu coração primeiramente, depois confesse com sua boca. Isso vai fazer de você melhor? Não. Isso vai fazer de você diferente. Diferente do que você foi ontem. Diferente do que você foi 2 horas atrás. Porque a mudança, irmão, no ser humano, ela é constante. E Deus, Ele quer mudar a vida de cada um de nós. Mas a gente tem que querer. O soldado só vai para a guerra se ele estiver alistado no exército. Se você quer entrar no exército de Cristo, vem com nós. Porque Deus, Ele abre. Ele abre a porta para você ir com Ele. Porque a terra, irmãos, ela é tomada à força. Não é fácil. Se você quer conquistar, vai ter que lutar. Se você quer ser advogado, vai ter que acordar às 5 da manhã para ir para a escola, faculdade. Você tem que lutar. É fácil? Não. Você quer isso? Então, tem que usar de força, tomar de força. Tem que batalhar, irmãos. Nada é fácil. Não é fácil. Mas quando a gente chegar lá no futuro, a gente olha para trás e diz: valeu a pena. Valeu a pena viver isso que eu vivi. Valeu a pena, irmãos. Que a gente chegue lá no futuro e declare: valeu a pena. Porque é isso que Deus quer, irmãos. Deus, Ele sabe o seu futuro, mas Ele quer que você viva o momento. Ele quer que você desfrute desse momento. E para encerrar, eu queria falar uma poesia que eu fiz. Essa poesia se chama Romanos 5, que diz o seguinte: não vá se espelhar em mim se você não conhece o trajeto da estrada. É a luz do meu superior que me faz caminhar. Enquanto eu dormia, sonhava e acordava. Sem dúvida, Romanos 5 é pancada. Derruba gigantes com uma pedrada e liberta-nos das grades. Pensa o que quiser, fala o que desejar, mas sabe que minha inspiração vem de lá. Poesia se faz com o passado, pensando no presente e no futuro elogiado. Foi lendo Romanos 5 que eu aprendi a ser grato. Amém, irmãos? Que a gente possa olhar para Romanos 5 e entender, como Gislaine leu. Poderia ser que pelo bom até alguém ouse a morrer, mas Deus, Ele prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, irmãos. Esse é o amor de Deus. Morreu pelo traidor, pelo prostituto, pelo ladrão, pelo mentiroso. Deus morreu por todos, irmãos. Mas nós temos que entender: se alguém quer ser nossa referência, se nós queremos ser a referência de Jesus, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer:
eu quero ser igual àquela pessoa, ela tem que olhar qual o caminho que ela traçou. E eu entendo que tudo que eu falo, eu tive que aprender com alguém. E esse alguém é o Espírito Santo. Foi ele que me ensinou. A minha inspiração vem de lá. Então, se você quer se espelhar em mim, você tem que conhecer a estrada. Jesus, Ele é o caminho. Ele é a luz. Ele é a vida. Continue, filho. Viva isso que você acredita, irmãos. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus para encerrar? Ó Deus Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Deus. Sabemos que o Teu reino, Pai, Ele é eterno. Ele começa aqui na terra, Pai. Sabemos que nós temos que aceitar Jesus, viver para Ele, viver com Ele. Sabemos que isso é difícil, Pai. Lutas vêm, dificuldades vêm, desejos vêm, e nós se sentimos incapazes de fazer aquilo que Tua palavra nos manda. Mas que o Senhor, Pai, possa nos dar aquilo que a gente precisa para vencer o inimigo. Que a gente não morra, Pai, que a gente não desfaleça no meio da batalha, mas que a gente possa aprender a permanecer firme, a lutar até a nossa última força acabar. Sabemos que vem luta de todos os lados. As pessoas criticam, as pessoas zombam, mas nós sabemos que é por um motivo muito maior do que aquilo que a gente vê, Pai. É por algo que a gente não consegue enxergar nesse momento, mas que a gente enxerga lá no futuro, Pai. Uma nova terra, um novo céu, Pai. Que a gente não olha, Pai, com os olhos da razão, mas com os olhos da fé, da confiança no Senhor. Por isso, ó Deus, nos capacita cada vez mais para viver isso que o Senhor colocou em nosso coração. Que a gente possa ser uma referência de um cristão verdadeiro, Pai. De uma pessoa temente ao Senhor. De uma pessoa que verdadeiramente outras pessoas olhem em nós e dizem verdadeiramente essa pessoa é cristã. Verdadeiramente essa pessoa é filho de Deus. Então que elas possam ver, Pai, em nossas atitudes, refletindo a Tua glória, Pai, refletindo o Senhor em nossas vidas. Que é para isso que o Senhor quer que a gente seja. Resplandecer essa luz que brilha, Pai, em meio às trevas, em meio à escuridão. Que a gente possa dar gosto, Pai, o sal nesse mundo. Que a gente não viva, Pai, vagando por esse mundo à toa sem saber o que fazer. Vivendo inutilmente, Pai, mas que a gente possa ser útil. Que a gente possa viver, Pai, de maneira correta nesse mundo. De maneira com que ajuda outras pessoas a crescer, a inspirar outras pessoas, Pai, a ser como nós. Então, ó Deus, nos ajuda. Nos faz permanecer. Nos faz viver, nos faz desfrutar da Tua presença, nos faz, ó Deus, nos capacita, Pai, a viver o Evangelho da verdade, o Evangelho descrito na Tua palavra, Pai, que a gente possa viver isso todos os dias da nossa vida, tanto aqui como na nossa casa, quanto em qualquer lugar, ó Pai, onde a gente for, que a gente possa respeitar as pessoas, ó Pai, que a gente possa amar as pessoas, que a gente possa tratar as pessoas com bondade, com amor, Deus, mesmo elas tratando a gente ruim, mas que a gente possa olhar para o Senhor e ver o espelho que a gente quer ser. Então, ó Deus, nos conduz a viver uma vida santa diante do Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que foi falado aqui essa noite. Que nós possamos carregar isso em nossos corações, ó Pai, cada frase, cada poesia, cada momento, cada lembrança, ó Pai, em nosso coração, para que a gente não esqueça de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então, ó Deus, muito obrigado, que o Senhor continue nos abençoando, continue, ó Pai, nos dando uma semana abençoada diante do Senhor,
e que a gente possa continuar, ó Pai, vivendo, desfrutando de tudo isso que a gente faz, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai. Te louvamos e te agradecemos. Nos conduz, ó Pai, até nossos lares, em nome do Senhor Jesus. Que todos possam dizer amém. Amém? Amém. Dê a paz ao seu irmão e estamos dispensados.